E a compulsão alimentar não é um problema só entre os adultos, não. As crianças também podem passar por essa situação. E se você é pai ou mãe e quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, como identificar a compulsão alimentar, como tratar, né, e como ajudar o seu filho que está passando por isso, hoje eu estou aqui com a Tainá Ardigo, ela é psicóloga, ela vai dar algumas dicas pra gente. Tainá, no adulto é muito fácil de identificar, normalmente o próprio adulto já reconhece essa compulsão, né, porque reconhece que não tem controle sobre aquilo. Mas e no caso da compulsão alimentar em crianças, né, a compulsão alimentar infantil, como identificar esse problema? Quando a gente fala de compulsão alimentar, nós falamos de um problema relacionado com a ansiedade. Ela é um dos derivados da ansiedade. Então, é mais fácil identificar a compulsão alimentar nas crianças que são ansiosas. Elas costumam descontar na alimentação sentimentos relacionados a qualquer coisa. Então, nós podemos analisar se essa criança está comendo muito e não está obtendo a saciedade. Então, ela come muito, muita quantidade de qualquer alimento. Às vezes, isso pode ser confundido, tipo, aquela criança tem compulsão alimentar porque ela gosta muito de doce, ela come muito doce, mas ela não come outros alimentos. Geralmente é só seletividade alimentar mesmo. Mas esse assunto assim mais voltado para a parte da alimentação mesmo, é um nutricionista que vai conseguir identificar melhor, né? Nós psicólogos, a gente trabalha mais com a parte do comportamento. Então, se essa criança ela está comendo de forma exagerada qualquer tipo de alimento, provavelmente ele está desenvolvendo uma compulsão alimentar. Então, vai jantar. Muita comida, come, repete 1, 2 vezes, até muitas vezes está passando mal. Ou pão. Uma criança de, vamos colocar, 6 anos, ela comia um pão, ela come 2, 3 pães. Então aí a gente vai identificar pela quantidade de alimento que essa criança está identificando. Mas quando a gente fala de compulsão alimentar, nós também falamos de outras questões, como não comer para não engordar, ou se a criança está falando, eu não posso comer isso, senão eu posso ficar gordinho, eu posso... Aí a gente pode estar achando estranho esse tipo de comportamento, que a criança não se importa com essas coisas, né? Então, também é um comportamento preocupante. Pode ser um indício de uma anorexia, por exemplo. Ou a criança comeu e passou mal depois. Come em excesso e depois vomita. Então, a gente também tem que estar olhando. É bem parecido, na verdade, os sintomas com os adultos com os das crianças, né? O difícil é para a criança, como ela não tem a maturidade, né, de reconhecer aquele comportamento. Então, por isso, os pais devem estar atentos a esses comportamentos, saber o que tem por trás disso. É a parte da identificação que é a dificuldade, né? E em adolescentes, a anorexia e a bulimia ela é muito presente. Né? Porque daí começa essa preocupação com o corpo, com a estética, né? O bullying na escola, que também é outra. É como se fosse uma teia de comportamentos, uma coisa vai levando a outra, né? Então, o meu filho tem problema com compulsão alimentar. Não é só isso, né? Não é um comportamento isolado. Uma cadeia de coisas, uma cadeia de comportamentos. E aí, outra coisa que a gente tem que levar em consideração são os pais. Então, se o pai ou a mãe tem problema de compulsão alimentar, identifique-se se isso não está passando para o seu filho. Porque as crianças, elas são esponjinhas. Elas absorvem questões dos pais ou de responsáveis, né? Então, muitas vezes também pode ser um fator que desencadeie uma compulsão alimentar. O bom é que criança é tudo mais flexível, mais mutável, né? Então, se você identificar isso quando criança, fica mais fácil da gente trabalhar, né? Para evitar que esse problema se estenda para a vida adulta.